Só da igreja com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, neste culto de consagração. Vamos para o livro de João, abram suas Bíblias no livro de João, no seu capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos percorrer alguns versículos. E eu vou falar para vocês uma história bastante conhecida que o nosso Senhor Jesus hoje, no momento em que eu orava ali prostrada no altar, ele ardeu no meu coração. E eu creio que, além do que estava preparado para hoje, o Senhor preparou um maná bem fresquinho para as nossas vidas. João, no seu capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Tu és digno, Tu és poderoso. Tu és digno de toda honra, todo louvor e toda exaltação. A palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, ele fala o seguinte, a partir do verso 5, diz o seguinte: E ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus disse-lhe: Por favor, me dá um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. E a mulher respondeu: O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria a ele, pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: Quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: Por favor, me dá dessa água. Assim eu nunca mais terei sede, não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 e este que você tem agora não é, de fato, seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Por aqui eu paro. Depois, se o Espírito mandar, eu vou transcorrer mais um pouco da palavra. Mas o que é que Deus trouxe ao meu coração a respeito dessa passagem que Jesus
vai passar por Samaria. E algo que a Bíblia chama a minha atenção, e eu acredito que chama a atenção de vocês também, é que Jesus, ele não ia a um lugar simplesmente porque precisava passar por aquele lugar, ou porque aquele lugar era um atalho, ou porque aquele lugar ele precisava afrontar algum povo. Não. Jesus sabia a missão que ele tinha aqui na terra. Jesus sabia o que ele precisava fazer e quem ele precisava alcançar. Jesus, ele não perdia tempo em coisas supérfluas. Jesus, ele não perdia tempo com coisas que iriam consumi-lo e não iria levá-lo a lugar nenhum. Jesus a todo tempo nos exorta na sua palavra para que nós tenhamos objetivos concretos, que nós possamos verdadeiramente fazer aquilo que ele e o nosso Deus nos ordenou a todo tempo através das Escrituras. Jesus tinha um objetivo ali. Jesus não parou ali para beber água ou para jogar a conversa fora, como muitas vezes nós nos perdemos pelo caminho. Temos até o desejo de cumprir o ID do Senhor, o objetivo qual Deus colocou no nosso coração, mas em algum momento a gente se perde porque algumas dificuldades, alguns empecilhos, alguns levantes, ou até mesmo o desânimo nos abate. Igreja, quando eu prego para vocês, eu trago para a minha vida também, porque tudo que Deus traz primeiro para nós, para depois falar com a igreja dele. Nós precisamos entender que o encontro de Jesus com aquela mulher, o encontro estratégico, Jesus tinha um propósito de encontrar aquela mulher naquele lugar. E muitos estudiosos, teólogos, ministrantes, pregadores, que pregam divinamente a respeito dessa passagem, vêm falar, igreja, que os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos eram um povo que cedeu às idolatrias, que cedeu a se misturar com povos estranhos, estrangeiros. Mas o povo judeu, ainda que sendo um povo escolhido, que também outrora em momentos se prostituíam com deuses estranhos e deixavam o próprio nosso Deus de lado, mas ainda assim era um povo escolhido, que quando clamava, quando chorava, o Senhor enviava o socorro. Mas foi necessário que Jesus chegasse a essa mulher. Por que essa passagem ficou registrada na Bíblia, igreja? Porque o Senhor Jesus mostra a todos nós que não faz acepção de pessoas. Quando ele tem que alcançar, ele vai chegar até essa pessoa, seja por mim, seja por você, ou seja por outra pessoa que esteja na posição. Quando Jesus tem um objetivo de alcançar alguém que está perdido, alguém que a sociedade não dá nada por essa pessoa, Jesus tem os meios dele. Ele dispensa até os próprios discípulos para alcançar aquela mulher. E não pense você que você é um escolhido, e por ser um escolhido Deus vai te usar todo o tempo, porque nem sempre os escolhidos estão na posição qual o Senhor quer. E o Senhor pode usar uma samaritana para ganhar uma multidão de samaritanos. Deus pode encontrar um improvável para ganhar outros improváveis. Então nós, como instrumentos e buscando ser discípulos do Senhor Jesus a todo tempo, precisamos entender que Deus não precisa de nós, mas quer nos usar como instrumento deles nessa terra. Através da passagem dessa samaritana, a passagem de João 4, a partir do verso 5, essa passagem vai até o verso 42. O Senhor Jesus vai pontuando várias coisas desse encontro. Essa mulher, talvez de uma forma arrogante ou incisiva, ela fala com Jesus talvez com deboche. A gente não sabe, a palavra não vai dizer dessa forma, mas talvez de uma forma assustada ou ríspida, porque verdadeiramente os samaritanos não falavam com os judeus. Havia uma rivalidade entre eles.
Os judeus, quando iam orar, eles estendiam a mão para Samaria e amaldiçoavam aquele povo. Mas Jesus sabia que precisava alcançar aquele povo também. Jesus sabia que o sacrifício que ele padeceria futuramente alcançaria os samaritanos e até o confim da terra, como nos alcançou. Hoje nós não podemos fazer acepção de pessoas, ainda que essas pessoas não se encaixem no padrão que nós achamos que seja o padrão certo. Essa samaritana, ela demonstra que é uma pessoa fora do padrão, é um povo fora do padrão, mas que Jesus alcançou. Assim como Jesus quer alcançar todos, não importa a religião, não importa a opção sexual, não importa se é ateu ou se é à toa. Jesus quer alcançar assim como alcançou a mim e a você. Mas será que estamos dispostos a deixar todas as nossas reservas de lado, a fazer o que Jesus fez, despedir ou dispensar aqueles que talvez fossem influenciá-lo a não fazer a vontade do Pai, a não abordar aquela mulher que, pela visão dos judeus, aquela mulher não podia de forma alguma, uma pelo fato de ser mulher e outra pelo fato de ser samaritana. De forma alguma, um judeu poderia se aproximar dela, ainda mais sendo quem era o Senhor Jesus, que nos ensina nessa palavra, que se não tirarmos a trave, não tirarmos o argueiro, não tirarmos os comichões dos nossos ouvidos, não alcançaremos esse povo que precisa encontrar Jesus. Eu falo nós, porque eu não estou na posição aqui de dizer que eu sou perfeita, que eu sou melhor. Porque o pecado está em todos, não existe esse que é santo. Não existe esse que não tenha pecado. Mas ainda que os nossos olhos preconceituosos vão olhar para aqueles que estão fora do padrão como samaritanos, como que não são dignos de serem salvos, como são pessoas que não merecem, ou porque rejeitaram o Senhor uma vez, não é digno dele. E quem somos nós? Necessitados da misericórdia do Senhor todos os dias, necessitado do Senhor, porque a palavra do Senhor é fiel, e Ele vela para que ela se cumpra, e Ele diz que a misericórdia do Senhor é o fato de não sermos consumidos. Não temos nada de bom a oferecer, mas a misericórdia dele nos alcança todos os dias, igreja. Essa palavra é para a igreja de Cristo: despertar, acordar. Jesus está voltando e ele vai querer saber se você multiplicou os seus talentos, se você cumpriu a vontade do Pai. Jesus estava aqui na terra o tempo inteiro dizendo que ele estava aqui para fazer a vontade do Pai. E eu e você, igreja, será que estamos verdadeiramente no centro da vontade de Deus, buscando fazer a vontade do Pai, buscar e alcançar aqueles que estão perdidos, os samaritanos, aqueles que estão à margem da sociedade, os que estão no presídio, os que estão hoje adorando outros deuses, como os samaritanos, rejeitando o povo de Deus, caluniando, apedrejando, até matando. O Senhor falou fortemente ao meu coração ontem, enquanto eu orava. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Quando o Senhor falou de Estevão ao meu coração, enquanto eu estava prostrada diante do altar, intercedendo pelo culto. Igreja, Estevão, ele foi escolhido, ele foi separado como diácono, mas provavelmente ele estava ali entre os 70 e entre os 120 que receberam o Espírito Santo ali. Quando se fala no livro de Atos 2, e quando a palavra fala
que os apóstolos separam os diáconos, homens de boa fé, mas a palavra fala cheios do Espírito Santo. Aquele homem foi separado para fazer a obra de cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas ele, juntamente com Filipe, saiu a pregar a palavra, saiu a curar enfermos, saiu a cumprir o ID do Senhor. E nós, muitas vezes, queremos estar num lugar fechado, adorando, no ar-condicionado, numa cadeira confortável, nos preocupando apenas com as ovelhas que já estão no aprisco. Mas as que estão fora, mas as que estão lá precisando ser resgatadas. E o filho pródigo, e a ovelha perdida, e a dracma perdida. Quando vamos despertar para buscá-los? E eu falo isso para mim também, igreja. Precisamos acordar. Jesus está às portas. Como prestaremos conta das almas que o Senhor nos chamou para ganhar? Precisamos acordar, igreja, enquanto é tempo. Muitos querem declarar que a salvação é individual, verdade. Mas por que não colocamos o ID do Senhor como prioridade em nossas vidas? Ganhar nossa família, ganhar nossos vizinhos, ganhar os colegas de trabalho, as pessoas que sentam ao nosso lado no coletivo, o motorista do aplicativo. Precisamos andar, como a palavra fala, em santidade. A palavra fala também, sem santificação ninguém verá a Deus. Mas quando a gente pensa em tudo isso, mas a gente esquece que fazer o ID também é um cumprimento, é uma ordenança. E quando a gente começa a entender que não basta eu ganhar só a minha família, que não basta só eu ganhar os meus, mas eu ganhar os samaritanos, eu ganhar até os confins da terra, que apenas um você ganhe esse ano de 2022, mas que você não desista, insista, evangelize quantos puder, mas que desses 1000 que você evangelizou, um apenas se renda ao Senhor Jesus. Você já vai ter agradado o coração de Deus pelo seu ID. Porque a própria palavra do Senhor fala que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então que possamos ser disponíveis à obra do Senhor. Não a obra só dentro do templo, que é necessário, porque precisamos ser mordomos. Mas para ganhar a samaritana, aquela samaritana é uma mulher que teve tantas dúvidas e perguntou a Jesus tantas coisas que talvez a afligisse durante tanto tempo. Porque os samaritanos adoravam nos montes, mas os judeus achavam que era em Jerusalém. Mas o próprio Senhor Jesus diz que chegaria o tempo, e ele diz, e chegou o tempo. Será que verdadeiramente estamos adorando o Senhor em espírito e em verdade? Ou estamos simplesmente vivendo um personagem que eu sinto dizer, igreja, para mim, para vocês, que o personagem que talvez a gente esteja ensinando no grande dia, o Senhor vai dizer, aparta-te de mim que eu não vos conheço. E aí será tarde, mas ainda há tempo de sermos alcançados pela misericórdia de Deus todos os dias e fazermos a diferença na vida de pessoas. Igreja, a palavra ainda vai dizer que aquela mulher em sinceridade fala que não tem marido. Sabe o que é isso? Ela não mentiu nada ao Senhor Jesus e nós achamos que enganamos o Senhor em algum momento. Ele nos conhece antes mesmo do que a gente vai pensar. O homem a gente pode enganar, mas ao Senhor não. Ele sabe se estamos sendo sinceros com Ele dentro do templo ou fora do templo. O Senhor fala aos nossos corações, igreja.
Ele disse àquela mulher: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Quando ele diz, se você soubesse, verso 10, o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Aquela mulher não sabia quem era Jesus, mas nós sabemos. Aquela mulher não sabia o que Jesus estava falando, mas nós sabemos. Mas mesmo assim, aquela mulher, ela se interessou na água, porque ela não queria ter mais sede física. Porque ela não entendia no espiritual, como hoje nós temos esse discernimento de espírito. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Hoje, quando lemos a palavra do Senhor e buscamos entendimento do Espírito Santo, o Senhor traz a palavra revelada às nossas vidas. E o Senhor fala para ela buscar o marido, porque o Senhor Jesus sabe que não era certo ele estar conversando com ela pela lei dos homens. E Jesus fala que ele não tinha vindo para revogar as leis, mas para cumprir. Mas o que mais me chama a atenção é que o Senhor Jesus conseguiu o objetivo dele. O objetivo dele não era afrontar o povo de Samaria. O objetivo dele não era simplesmente alcançar aquela mulher e acabou. Porque aquela mulher fez diferença naquele lugar. E muitas vezes nós, porque olhamos o pequeno, porque olhamos o menos favorecido e achamos que não tem potencial em Cristo, estamos enganados. Porque talvez aquele menos favorecido é uma bomba na mão de Jesus, que vai ganhar os iguais a eles. Então, que a gente peça ao Senhor para descortinar os nossos olhos preconceituosos, para tirar do nosso lado pessoas que não vai nos incentivar a ganhar almas, a buscar os samaritanos, a entrar nos lugares que muitos não querem entrar, para ganhar aquela alma, apenas uma alma. Em lugares que muitos evangélicos olham torto, mas que há um potencial de Deus naquele lugar para buscar. Finalizando a minha mensagem desta manhã de consagração, estamos também na consagração da fé da Rainha Esther, juntamente com o nosso líder na sede. Mas eu não poderia passar despercebido o sinal que Jesus nos deixa através dessa mensagem. Essa mensagem Jesus diz a mim e a você, como o meu líder, apóstolo Pedro Amorim, diz: não olhe para o que você está vendo. É redundante, mas é uma verdade. Talvez o seu vizinho é um adepto de religiões de matrizes africanas, mas é alguém especial para Deus. Talvez o seu patrão é um adepto do espiritismo, mas é alguém especial para Deus. Talvez o seu colega de trabalho seja maçônico, mas é alguém especial para Deus. Esses samaritanos precisam ser alcançados, talvez não pelas suas palavras, mas pelo seu testemunho. Não pela sua boa pregação e pela sua eloquência, mas pelo seu testemunho. Porque aquela mulher não sabia com quem ela estava falando. Mas quando Jesus falou no oculto e no profundo com aquela mulher, ela diz: vejo que o Senhor é profeta. Será que seus colegas, que os seus vizinhos, que aquele que convive com você, consegue enxergar algo de Jesus em você? Será que os meus vizinhos conseguem enxergar algo de Jesus em mim?
Que essa palavra possa reverberar no seu coração e na sua mente, a ponto de nos fazer refletir, se realmente eu estou cumprindo o objetivo do reino nessa terra, ou se eu simplesmente estou vivendo conforme a minha vontade e o meu querer. Igreja, Jesus está às portas. A gente não sabe que dia vai ser, nem o próprio Jesus diz, ele diz isso, que só o Pai sabe o dia e a hora, mas que nós possamos ter tesouros para entregar ao Senhor Jesus, almas. Jesus, quando se achegou a Pedro, ele disse a Pedro o seguinte, que Pedro, a partir daquele momento, não seria mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens. Você pode dizer a mim, mas missionário, o meu chamado não é esse, eu nem sei qual é o meu chamado. Mas Pedro foi chamado para ser pescador de homens. Será que dentro do seu chamado, ser pescador de homens não é importante para você? Que a gente possa, de uma forma bem clara, entender que se não vier de Deus a capacidade de ganhar almas, a gente não faz nada. Mas que se nós pedirmos realmente ao Senhor que nos torne ganhadores de almas, que nos leve até os samaritanos, que nos permita enxergar como Cristo enxergou cada um deles, com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, assim como o Senhor nos ensinou em Marcos 16:15 e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não diz apenas os que você conhece, apenas os amigos, a toda criatura. Grave essa palavra na tábua do seu coração e que vocês entendam, e eu também, que precisamos alcançar os samaritanos, precisamos alcançar e cumprir o livro de Marcos, no seu capítulo 16, no verso 15. Pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Graças a Deus. E assim, até aqui me ajudou o Senhor. E Deus abençoe todos vocês.